vamos falar nesse módulo sobre formatação de parágrafo. Eu vou utilizar para isso, como exemplo, um texto muito utilizado na internet, na parte de tipografia, que é um texto em latim, um texto genérico, que é utilizado para preencher espaços, para você realmente mostrar, olha, aqui vai um texto e você aplicar a formatação de texto, enfim, é simplesmente um texto de exemplo. Então, não reparem, ele está com todos esses sublinhados vermelhos, porque o meu dicionário está configurado para português do Brasil, e ele está tentando corrigir, ele não reconhece essas palavras, por isso que ele sublinha dessa forma. O importante aqui é a gente visualizar a formatação do parágrafo. Então, reparem que nós temos aqui do lado esquerdo um alinhamento, porque esse é o início de linha. Então, o texto vem nessa primeira linha, ele automaticamente faz a quebra de linha. Então, por isso que a gente tem aqui uma irregularidade do nosso lado direito, porque o Word identifica através das margens do papel. Reparem que eu tenho uma distância aqui entre o início do texto e a borda do papel, então isso é configurado através das margens, nós vamos visualizar isso em outros módulos. Esta mesma margem que nós temos do lado esquerdo, nós temos do lado direito. Então, por isso que o Word identifica que o texto vai chegar no final da margem e ele automaticamente joga esse texto para a próxima linha. Então, aqui nós temos um texto de parágrafo cru, quer dizer, um texto onde a gente simplesmente digitou esse texto e não colocamos nenhuma configuração de parágrafo. E agora que a gente vai iniciar as configurações de como é que a gente trabalha parágrafo e como é que a gente deixa isso com as formatações desejadas. Então, para fazer isso, eu vou fazer algumas modificações nesse texto. Então, por exemplo, aqui eu pressionei a tecla Enter. Aqui eu vou digitar, por exemplo, o título do texto, para a gente ter uma identificação de um texto diferenciado. E aqui também nós temos um ponto final. Eu vou, depois desse ponto final, antes do início dessa outra parte do texto, eu vou pressionar Enter para criar também mais um parágrafo. Então, eu tenho aqui um parágrafo escrito título, um parágrafo nessa primeira parte e a segunda parte, um terceiro parágrafo, na verdade, com o restante do texto. Então, nós já vimos que o Word automaticamente acrescentou um espaço quando eu pressionei Enter entre o meu texto e o meu próximo parágrafo. Reparem que esse espaço é diferente quando ele quebra uma linha automática. Então, aqui nós estávamos digitando um texto, esse texto é maior do que vai caber nessa linha, ele passou automaticamente para a próxima linha e ele traz as duas linhas mais próximas. Aqui ele já cria um espaço maior. Por quê? Porque aqui nós pressionamos a tecla Enter. Então, eu falei para o Word, olha, esse meu texto aqui é um novo parágrafo. Então, na configuração padrão do Word, tudo isso é configurável, tudo isso a gente vai visualizar como trabalhar e nos módulos do Word 2013. Mas, por padrão, o Word traz que, ao pressionar Enter, ele dá um espaço como se fosse uma linha de espaço entre o parágrafo anterior e o novo parágrafo. Então, quais são as ferramentas de formatação de parágrafo básicas no Word? A primeira ferramenta que eu quero é como você alinhar textos. Então, nós temos diversas formas de alinhamento de texto. Eu já vi muita gente, uma dúvida que muita gente tira comigo e que a gente vê no dia a dia da utilização do Word é, por exemplo, a pessoa quer deixar esse título centralizado, ela quer colocar esse título no meio da tela. Eu já vi muita gente fazer de ir pressionando espaço até esse texto chegar, eu estou apertando a barra de espaço até esse texto chegar no local desejado. Esta não é a forma, apesar de ela funcionar, o texto está se movendo e está parando aonde eu desejo, esta não é a forma correta de se fazer isso. Existe uma forma muito mais simples e que depois te dá muito mais flexibilidade com relação à configuração do que ir utilizando o espaço como alinhamento de texto. Então, eu vou selecionar todo esse espaço que eu digitei aqui e vou tirar fora. A ferramenta ideal para você alinhar esse texto ao centro, ou seja, eu quero centralizar esse meu título, é aqui nesse módulo. Então, o Word traz separado blocos de botões, de configurações, e eu tenho o bloco central aqui,
que está agrupado no que ele chama de parágrafo. Então, esses botões, esses comandos estão vinculados à formatação de parágrafo. E um desses botões, reparem que eu estou com o meu título, esse texto, eu estou nesse texto no momento, então é o texto que eu estou, meu cursor, quando a gente fala de parágrafo, eu não preciso selecionar o texto, é simplesmente o meu cursor estar piscando neste parágrafo, este é o parágrafo selecionado, tudo que eu aplicar de parágrafo vai ser aplicado neste parágrafo que está meu cursor do momento. Então, ele traz aqui para mim selecionado que esse está no momento alinhado à esquerda. Por isso que nós temos aqui todo o texto alinhado. Eu não quero, eu quero esse texto centralizado. Então, eu vou vir aqui no botão de centralizar, ou o atalho para ele, Ctrl E. Quando eu clico no botão centralizar, ele automaticamente centralizou o meu texto no meio das duas margens. Então, eu tenho uma linha virtual aqui, que é a margem direita do meu papel, uma linha virtual aqui, que é uma margem esquerda, e ele automaticamente centralizou esse texto. Isso é bastante utilizado para títulos ou para textos onde você quer dar um destaque no meio do seu documento. Para parágrafos onde a gente tem bastante texto, então aí eu vou utilizar esse parágrafo de baixo. Mais uma vez, somente clico no meio do parágrafo em qualquer local, o meu cursor está piscando nele, ele está me informando aqui que ele está alinhado à esquerda e eu posso aplicar qualquer formatação. Então, eu posso, por exemplo, centralizar, e aí aqui vocês têm uma ideia de como é que ele lida com centralização num parágrafo grande. Eu posso alinhar à direita. Então, principalmente na área jurídica se usa muito, às vezes você tem comentários em texto, em livros e tal, você se usa uma formatação de alinhado à direita. E eu tenho uma terceira opção aqui, que é o justificado. O justificado ele vai distribuir o texto de uma forma que ele fique alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Como é que ele faz essa formatação? Ele aumenta os espaços entre as palavras. Então, toda vez que você utilizar o justificado, você vai perceber que, para fazer com que o texto fique alinhado nas duas margens, o Word vai aumentar o espaço entre as palavras, de forma que ele distribua toda a linha nas duas margens do parágrafo. Então, aqui essas são as configurações de parágrafo, onde a gente consegue trabalhar o texto entre as duas margens. Se eu deixo eles centralizados, agora eu vou selecionar, por exemplo, a configuração das linhas do parágrafo, a distância entre as linhas. Como é que eu faço isso? Eu estou com o meu parágrafo selecionado e eu tenho aqui a informação de espaçamento de linha. Este botão serve tanto para configurar o espaçamento entre as linhas de um parágrafo, quanto entre um parágrafo e outro. Então, aqui, dependendo do que tiver selecionado, é a opção que eu vou trabalhar. Eu estou dentro de um parágrafo somente e vou clicar aqui no botão para ver todas as opções. E aí a gente pode ter, então, mais uma vez, o Word tem essa facilidade. Essa é a configuração padrão de 1. E aqui eu vou aumentando, ele já vai me dando um preview de como é que isso vai ficar. Reparem que isso que eu estou fazendo, ele está aumentando dentro das linhas do mesmo parágrafo que eu estou selecionado, que eu estou com o meu cursor. Então, vamos ver a diferença se eu tivesse selecionado outra forma. Eu quero aplicar, por exemplo, entre esse parágrafo e esse. Seleciono os dois parágrafos, basta selecionar somente um trecho, clico aqui e conforme eu vou aplicando, ele vai aplicando nos dois parágrafos. Então, quando você vai trabalhar com parágrafo no Word, você não precisa selecionar todo o conteúdo. Ele identifica que ele vai aplicar a formatação nos parágrafos onde o meu cursor está no momento. Se eu quiser, então, trabalhar um pouco com esse espaçamento entre um parágrafo e outro, eu tenho a opção de vir aqui e adicionar espaço antes do parágrafo ou remover espaço depois. Então, se eu adiciono antes no parágrafo que eu estou selecionado, ele adiciona um espaço antes de cada parágrafo e eu posso remover o espaço que tem depois e ele vai nos parágrafos selecionados remover esse espaço. Eu tenho também uma opção aqui de espaçamento de linha, que aí eu tenho aqui todos os detalhes de formatação de parágrafo
que isso nós vamos ver no próximo módulo. Aqui eu tenho formatação avançada. Mas com essa simples formatação numeral aqui, você já consegue ter um espaçamento bastante configurável entre as linhas do seu parágrafo. Um outro recurso que nós possuímos para parágrafo é você ter um espaço antes e depois, mas não de linha, em relação à margem. Então, por exemplo, eu estou com esse parágrafo selecionado, eu tenho aqui um botão que ele chama de aumentar recuo. Ao clicar nesse botão, então ele recuou, ele aumentou a distância do meu parágrafo inteiro da minha margem esquerda. Então, esse não é um alinhamento. Reparem que ele continua alinhado tanto na direita quanto na esquerda, ou seja, esse texto continua justificado, mas eu tenho um recuo da margem. E, mais uma vez, esses botões eles têm a função acumulativa. Eu posso aumentar ainda mais, então eu clico novamente. Cada vez que eu clico, ele vai aumentando. E se eu quiser retornar, eu diminuo o recuo, eu clico no outro botão e cada vez que eu clico, ele vai tirando esse recuo. Então, aqui também você consegue configurar como é que você quer a distância do seu parágrafo com relação à margem esquerda. Você aumenta ou diminui esse recuo.